Olá, pessoal do Me Salva. Continuando então nossa série de aulas sobre ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai falar sobre os elementos das ondas. O que são isso? As partes das ondas. Basicamente a gente vai aprender a dar nomes a alguns pedaços. Olha só. Vamos dizer então que eu tenho uma corda e daí eu começo a sacudir essa corda e provocar uma onda então aqui nela, por exemplo. Essa onda, claro, não está parada, isso aqui é só um desenho, mas a onda está avançando aqui para frente com uma certa velocidade. Então eu estou sacudindo a corda e tem uma onda aqui avançando na corda. Olha só, primeira coisa, vamos lá. Esses lugares mais altos das ondas, os pontos máximos aqui, são chamados de cristas das ondas. Então aqui tu tem a crista. Aqui também. E os pontos mais baixos dessa onda são chamadas de vales. Então aqui eu tenho uma crista, que é o ponto mais alto, e o vale, que são os pontos mais baixos. Vale, vale. Essa distância aqui, a altura da crista ou a profundidade do vale, é chamada de amplitude. Tá? Então, a amplitude da onda é essa distância aqui, ó, do meio para cima ou do meio para baixo. É o máximo afastamento do equilíbrio, é o mais longe que a onda chega dessa posição de equilíbrio com o meio. Tomem cuidado que a amplitude é do meio para cima ou do meio para baixo. Não é tudo, tá? É só metade de cima ou a metade de baixo. É a altura da crista ou a profundidade do vale. Por exemplo, se eu te digo que a altura total da crista até o vale é 10 centímetros, a amplitude então é 5, só do meio para cima ou do meio para baixo. É interessante lembrar que a intensidade da onda, uma onda mais intensa, uma onda que carrega mais energia, depende da amplitude dela ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Uma onda de luz mais brilhante, mais intensa, é uma onda de luz que tem maior amplitude. Do mesmo jeito, um som mais intenso, um som mais forte, é uma onda de som que tem maior amplitude. Então, a intensidade da onda está relacionada com a amplitude. Outra parte importante da onda é o que a gente chama de comprimento de onda. O que é isso? Se tu reparar, a onda ela é periódica. O que isso quer dizer? Ela se repete. Subiu e desceu, depois de novo. Sobe e desce, sobe e desce. Então tem várias repetições. Se tu pegar uma única repetição, ou seja, uma subida e uma descida, o tamanho dessa repetição é o que a gente chama de comprimento de onda. Então o comprimento de onda, aqui nesse meu desenho, seria essa distância aqui, ó. Pega uma subida e uma descida inteira, o tamanho de cada repetição é o comprimento de onda. A gente representa ele por essa letra grega aqui, é a letra grega lambda. É tipo um Y de cabeça para baixo. E claro, eu posso pegar o comprimento de onda a partir de onde eu quiser. Eu não preciso pegar daqui até aqui. Desde que eu pegue uma subida e uma descida inteira, uma oscilação completa, é um comprimento de onda. Por exemplo, se eu começar aqui na crista, aqui eu tenho meia subida, descida inteira, a outra meia subida. Então, até aqui dá também essa distância, também é um comprimento de onda. Então, tanto faz a partir da onde que tu pega, desde que tu pegue uma subida e uma descida inteira, a distância do começo até o fim dela é o comprimento de onda. É interessante notar que o comprimento de onda não só te dá uma noção do tamanho de cada repetição, como ele representa o seguinte: considera a ponta da caneta aqui seguindo a onda. Fiz uma oscilação. De novo, vou fazer mais uma oscilação. Cada vez que a ponta da caneta faz uma oscilação completa, quanto que a ponta da caneta andou para frente? Ó? Comecei aqui, fiz uma subida e uma descida. Ela avançou exatamente um comprimento de onda. Cada vez que a onda faz uma oscilação, ela avança um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda representa a distância que a onda avança a cada oscilação. Outra coisa importante é o que a gente chama de período dessa onda. O que é o período? O período, que a gente normalmente representa por um T maiúsculo, um Tzão, é T de tempo. O período é o tempo que demora para fazer cada oscilação. Então, a onda fez uma oscilação aqui. E o tempo que ela demora para fazer essa oscilação é o que a gente chama de período. Se o período, por exemplo, é 2 segundos, quer dizer que cada oscilação demora 2 segundos. Então, isso demora 2. Isso aqui, então, demoraria 4 segundos, porque cada uma foi 2. E assim vai. Então, a cada oscilação, o que acontece? A onda, cada vez que tu faz uma oscilação, tu avança um comprimento de onda e demorou
um período, um tesão. Outra coisa importante relacionada com as ondas, além do período, é a frequência dessa onda. O que é a frequência? A frequência te diz quantas oscilações tu tem por segundo. A unidade dela é Hertz, que a gente representa por Hz. Então, a frequência te diz quantas oscilações tu faz a cada segundo. Por exemplo, se a frequência fosse 3 Hz, o que isso significa? Que tu está fazendo 1, 2, 3 oscilações a cada segundo, e assim vai. Tu pode pensar que a frequência te diz quantas vezes a onda sacode por segundo. Uma frequência alta seria uma coisa assim, ó, eu estou sacudindo a mola várias vezes por segundo. Isso é uma frequência alta. Uma frequência baixa é uma coisa assim, ó, eu estou sacudindo a mola poucas vezes por segundo. Então, frequência alta, sacudindo a mola bastante. Frequência baixa, sacudindo ela poucas vezes por segundo. Existe uma relação entre a frequência e o período, tá? Eles não são independentes. A frequência, deixa eu anotar aqui, é o inverso do período, é 1 sobre o período. Isso faz sentido, porque olha só, vamos te dizer que eu te digo que a frequência, por exemplo, é 2 Hz. Isso significa o quê? Que tu faz 1, 2 oscilações por segundo. Qual que seria o período? O período é o inverso da frequência. Então, se a frequência é 2, o período seria 1 sobre 2, 1/2, meio segundo. E isso faz sentido, porque se tu faz 2 oscilações por segundo, o tempo que tu demora para fazer cada uma, ó, em 1 segundo eu tive 2 oscilações. Então, para fazer cada uma, eu demoro meio segundo. Então, o período seria meio, faz sentido. Outra coisa muito importante de chamar a atenção sobre a frequência é o seguinte: a frequência depende só da fonte. Como assim? É quem faz a onda, a fonte da onda, que determina a frequência. Então, para mudar a frequência, quem faz a onda tem que sacudir mais ou menos. Quem determina a frequência é a fonte. A frequência só vai mudar se quem faz a onda começar a fazer uma frequência diferente. Então, a frequência depende da fonte, muito importante. E a última grandeza aqui, última parte da onda que eu queria chamar a atenção é a velocidade dessa onda. Como assim? Essa onda não está parada, ela está avançando para frente com uma certa velocidade. A velocidade da onda te diz justamente quantos metros a onda avança a cada segundo. Por exemplo, essa onda tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Quer dizer que ela avança 2 metros a cada segundo. Mas o mais importante da velocidade da onda é que ela depende do meio. No caso, do meio onde a onda está. No caso, a onda está numa corda. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o que está acontecendo é que existe uma energia se propagando pela corda. É a corda que determina o quão rápido ela deixa essa energia avançar. Então, quem escolhe a velocidade da onda não sou eu que estou fazendo a onda. Quem determina a velocidade da onda é a corda, é o meio. A velocidade da onda só muda se tu mudar o meio. Eu só vou mudar a velocidade da onda se eu trocar de corda. Não tem nada que eu, que estou sacudindo a corda, possa fazer de diferente. A velocidade depende do meio. Então, de novo, só vai mudar a velocidade da onda se ela mudar de corda. Se é a mesma corda, vai ser a mesma velocidade. É a corda que escolhe a velocidade. É exatamente o contrário da frequência, né? Quem escolhe a frequência é quem faz a onda. E quem escolhe a velocidade é o lugar onde a onda está. É basicamente isso. Mas o mais interessante de todas essas grandezas que a gente viu até agora é que existe uma relação entre elas. Olha só. A gente falou de velocidade, comprimento de onda e frequência, e praticamente a única formulinha de ondas tem a ver com tudo isso, que ela te diz que a velocidade da onda pode ser relacionada, obedece a essa relação, ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. V é igual a lambda vezes F. É muito importante que tu não esqueça que quem é que determina a velocidade? O meio. Nesse caso era a corda. Então, para mudar a velocidade, só mudando a corda. E quem é que determina a frequência? A fonte. Só vai mudar a frequência se a fonte fizer uma frequência diferente. É interessante perceber que essa fórmula não é uma fórmula nova, tá? Ela é só um outro jeito de escrever uma fórmula que vocês já conhecem. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. A velocidade de um objeto é o quê? A distância que andou pelo tempo que levou.
Então, para calcular a velocidade da onda, eu tenho que pegar a distância que ela anda e dividir pelo tempo que ela demora. Qual que é a distância que essa onda anda? A cada oscilação, a distância que ela avança é o comprimento de onda. E ela demora um período, então o tempo é o período. Então, a cada oscilação ela avança lambda e demora tzão. Se tu inverter, o inverso, o período embaixo é a mesma coisa que a frequência em cima. Então, eu posso escrever, em vez de pôr o período embaixo, pôr a frequência em cima. Então, V é igual a lambda vezes F. Faz sentido, porque a frequência te diz quantas oscilações tu tem por segundo. E o comprimento de onda, o quanto tu avança a cada oscilação. Quando tu multiplica os dois, tu descobre quanto que tu avança a cada segundo. Então, essa é a relação. É importante que depois de ver essa aula, vocês vejam a aula de exemplos, então, dessa formulinha, mas as principais partes da onda, então, são essas aqui. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.